Abençoados com todas as bênçãos. Seja bem-vindo todos a mais uma reunião do Evangelho da Graça de Deus, onde vamos falar aqui a respeito do Evangelho da incircuncisão, os mistérios que foram revelados ao apóstolo Paulo. Graça e paz. Declaro os olhos do seu entendimento já iluminados para você entender qual seja a perfeita vontade de Deus na sua vida. Perfeita vontade e agradável vontade de Deus na sua vida. Para você que não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso. E falo aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Aqui é a cidade maravilhosa. Abençoada por Deus e também bonita por natureza. Aqui é a cidade do Rio de Janeiro. Se você quer conhecer uma cidade linda, a cidade maravilhosa, eu lhe recomendo o estado do Rio de Janeiro. Muito bom aqui. Muito obrigado aí pela sua audiência. Muito obrigado aí por você estar nos assistindo ao vivo ou talvez por essa gravação, porque hoje nós temos aí esse benefício dessa tecnologia maravilhosa que Deus mesmo nos deu, não é isso? Nós estamos aqui falando agora, mas você tem a vida toda aí para assistir o que nós vamos falar. Mas se você estiver ao vivo agora, como está a abençoada Esther Targino, para quem não sabe, a minha mãe está ali na beira da praia, tomando água de coco, nos assistindo. Também nosso irmão Paulo Roberto Pires. Um abraço abençoado. Te espero amanhã para assistir você falar a respeito do Evangelho da Graça de Deus. Tá bom? Muito obrigado a todos. E a todos que estão aí, que eu não consigo aqui ler o nome, mas muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você estar aí ao vivo. Vamos falar aqui hoje sobre os últimos dias explicado pelo apóstolo Paulo. Para onde que o apóstolo Paulo ele estava apontando quando ele falou a respeito desses últimos dias que iriam acontecer, dias difíceis, os últimos dias. Mas antes, gostaria aqui de pedir a você, convidar você a compartilhar a mensagem, porque é importante que você compartilhe a mensagem para que outras pessoas também alcancem, entendam e ouçam a verdade, o Evangelho da Graça de Deus, ou que pelo menos crie uma dúvida e a pessoa vai pesquisar, vai se identificar. Se eu estiver errado, por favor, você me fale, que nós também vamos fazer da mesma maneira. Nós não somos donos da verdade, nós estamos crescendo nesse conhecimento. E também gostaria de pedir a você, com muito carinho, com muito amor, que se inscreva no nosso canal aí do YouTube. Não paga nada. Algumas pessoas até perguntaram, como é que faz? Tem que pagar algo? Não, abençoado. O que vai acontecer é que você vai participar para que a palavra corra e seja glorificada. Só dessa maneira que você vai participar. Só isso. A palavra vai correr e ser glorificada. Os últimos dias, segundo o apóstolo Paulo. Olha, já falamos aqui quanto desses últimos dias, mas quanto aos apóstolos de Jesus de Nazaré. Para onde que eles apontavam? Pedro, Tiago e João, porque todos eles falam também a respeito desses dias, para onde que eles apontavam. Nós já falamos a respeito deles. Hoje, especialmente hoje, vamos falar de Paulo. Para onde é que Paulo apontava, o que ele estava dizendo, para quem que ele estava falando a respeito desses dias. Então vamos aqui, segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, no verso 1, primeiro verso, capítulo 3, verso 1. Pega a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia aí, por favor, pegue, acompanhe aí, que é importante, não é isso? Os últimos dias, segundo o apóstolo Paulo. Diz assim, sabe, porém, isto o quê? O que Paulo estava querendo falar aqui? Olha, veja bem, no capítulo anterior, no capítulo 2 dessa mesma carta, o apóstolo Paulo, ele aqui fez algumas recomendações para aqueles que estavam ali, com ele ali, aqueles que eram pregadores da graça, aqueles que estavam perto dele ali, assuntos atuais para eles ali. Se você ler aqui o capítulo 2, aqui,
eu recomendo que você leia todo o capítulo. Nós vamos ler aqui alguns versos aqui depois, mas você leia depois o capítulo 2 todo, que Paulo vai estar fazendo aqui recomendações para aqueles irmãos ali que estavam junto com ele, para a igreja ali, junto de Timóteo ali. E isso através de Timóteo, né? Isso através de uma carta. Se fosse hoje, com certeza o apóstolo Paulo usaria um outro método, uma outra maneira, estaria usando aí um e-mail, talvez, um WhatsApp, mas no tempo de Paulo, para os dias atuais de Paulo, ele usou uma carta através de Timóteo. Aí então, no capítulo 3, depois das recomendações feitas a Timóteo, o apóstolo Paulo diz: sabei, acompanha aí por favor, sabei, porém, isto, nos últimos dias, o motivo, o fim de uma espera, nos últimos dias virão tempos difíceis, tempos trabalhosos. Então, abençoados, veja bem, vamos acompanhar aqui com bastante carinho, com bastante tranquilidade. Peço aí a sua paciência aí, que você acompanhe para você entender. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele avisa que está por vir tempos difíceis, e que aconteceriam nos últimos dias, ele escrevendo para Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, verso 1. Então, a pergunta é esta, que nós fazemos, que tem causado muita confusão no sistema religioso, em todas as religiões. Eu mesmo já vivi muitos anos confuso, né, com essa escrita que viria dias difíceis. Quando? Então, a pergunta é: quando será esses dias difíceis? E onde estão? Como vai ser esses dias, lembrado por Paulo a Timóteo e aquela igreja da época? É importante que você entenda, é importante que você saiba quando é que vão acontecer esses dias. Porque o próprio Jesus de Nazaré, se você sabe, o próprio Jesus de Nazaré falou desses dias. Ele também lembrou os irmãos lá, os apóstolos, desses dias. Ele disse: dia e hora ninguém sabe. Depois você leia lá em Mateus 24, no versículo 36, ele disse que a respeito desse dia e hora, ninguém sabia, somente o Pai Celestial que sabia exatamente desse dia. Olha, vamos aqui avançar um pouquinho, porque nós falamos aqui do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, é Paulo. Tenha bem claro isso na sua mente, no seu conhecimento, que o apóstolo que Deus levantou para explicar para os gentios é Paulo. Na primeira carta mesmo que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 2, no verso 7, você anote aí, depois você veja, ele diz que foi constituído por Deus mestre, apóstolo e doutor para os gentios. Veja que negócio tremendo. Escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 10, ele diz que ele recebido a graça, não foi outro. Pela graça que recebi, pela graça que me foi dada, diz o apóstolo Paulo, somente a ele. Não existe um outro que tenha recebido de Deus, diretamente de Deus, a graça de Deus, o esclarecimento. Se outra pessoa, seja quem for, em qualquer época da humanidade, se fala da graça, tem que se falar igual ao apóstolo Paulo. Porque lá em Romanos, capítulo 1, no verso 5, ele disse que para se obedecer à fé, tem que ter graça e apostolado. A graça é o conhecimento que ele recebeu de Deus, o apostolado foi a autoridade que ele recebeu para divulgar, para explicar esse conhecimento. Ele, Paulo, foi posto para explicar os mistérios ocultos desde a eternidade. Porque isso era um mistério, ninguém entendia nada. Colossenses capítulo 1, verso 26, diz que os mistérios que estavam ocultos e que foram explicados à igreja, mas pelo apóstolo Paulo. E veja bem, abençoados, onde nós queremos chegar. É que nessa explicação dada pelo apóstolo Paulo, está a nossa posição em Cristo também nesses últimos dias. É isso que nós temos que entender, é isso que você tem que parar, pesquisar, analisar, porque o Paulo explica a nossa posição nesses últimos dias. E foi dada por Deus essa revelação a ele. A teologia, a religião atual, que não se submete ao apóstolo Paulo, nós vemos muitos por aí, o evangelho da incircuncisão, porque a teologia não se submete ao evangelho da incircuncisão. Ensina que a igreja atual, que nós aqui do século atual, nós vamos passar por esses dias.
Eu ensinei muito isso quando estava lá na religião, a teologia, qualquer curso de teologia, eles fazem uma confusão, não sabe quando vem, não sabe se é antes, se é depois, mas eles dizem que a igreja atual, hoje você está aí me ouvindo, se você conversar com um teólogo aí da religião, eles vão te falar que a igreja vai participar. Então, vamos aqui entender, precisamos entender, porque o culto é racional, o culto é com entendimento, já dizia o apóstolo Paulo lá escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, rogo, meus irmãos, pelo culto racional, pelo culto com raciocínio, com entendimento, é isso que ele fala. Então, vamos entender para onde apontava o apóstolo Paulo quando ele escreveu para Timóteo. Temos que entender do que ele estava falando, onde estavam esses dias, últimos dias e tempos difíceis. Não é apenas os últimos dias, ele disse que viriam tempos difíceis, dias trabalhosos. Precisamos entender, abençoado, veja bem, precisamos entender se somos ou não participantes desses últimos dias, desses dias difíceis. Você tem que entender isso, você precisa entender se nós do século atual, a igreja atual que está aqui hoje, andando pela face da terra, participando desse corpo de carne, se nós vamos participar ou não desses dias difíceis que Paulo falou a Timóteo, que disse Jesus lá, a hora e o dia ninguém sabe, foi o que Jesus falou. Então nós precisamos entender, precisamos compreender se nós somos ou não somos participantes desses dias. Olha, entenda, veja bem, entenda que o apóstolo Paulo, ele escreveu a Timóteo, foi uma carta. É importante você entender isso, que é uma carta, senão você não pode pegar um verso isolado e falar, não, olha aqui, Paulo disse isso, então isso vai acontecer comigo, vai acontecer com a igreja ali, vai acontecer com o meu vizinho. Não, entenda que o que Paulo escreveu a Timóteo foi uma carta advertindo aqueles irmãos para um acontecimento próximo naquela geração. É isso que Paulo estava falando. Porque, olha, você veja aqui nos versos anteriores, 2 Timóteo, vamos ler aqui no capítulo 2, olha, vamos começar aqui a entender para onde que Paulo estava apontando. Segunda carta que ele mesmo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, volte aqui um pouquinho do que nós lemos, no versículo 25, diz assim, 25, instruindo com mansidão, olha, o apóstolo Paulo instruindo Timóteo para lhe passar essas instruções para a igreja, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. E o verso 26, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo. Veja que é laços do diabo, em que a vontade dele estão presos, vontade da carne. Então o apóstolo Paulo, ele dá ali conselhos para aqueles dias. Olha, adverte os irmãos aí, converse com eles, explique para eles, para ver se eles entendam a verdade ali. Então, abençoados, pense bem, pense aí comigo, por favor. Paulo não faria recomendações, Paulo não daria conselhos, comportamentos para os dias atuais daquela igreja sobre os últimos dias, se os últimos dias, os tempos difíceis, fossem para mais de 2000 anos. Não faz sentido, não combina. Olha, Paulo iria falar para aquela igreja, olha, se comporte, se prepare, fique tudo bem aí, haja dessa maneira, se comporte dessa maneira, porque daqui a 2000 anos os dias serão difíceis. Isso não faz sentido, abençoado, não faz sentido. Seria a mesma coisa se você falasse aí para um seu filho, olha, ali embaixo tem uma rua, não passe naquela rua, não ande por aquela rua, porque daqui a 2000 anos aquela rua vai ser muito perigosa, vão acontecer coisas naquela rua. Isso não faz sentido. O apóstolo Paulo estava fazendo recomendações ali, mas era para os dias atuais, para aquela igreja ali. Ele estava falando, a direção que ele estava escrevendo ali, falando com Timóteo, para os dias atuais. Vamos aqui avançar mais um pouquinho, nós vamos ver isso com mais calma. Primeira carta que ele escreveu também a Timóteo, no capítulo 4, no verso 1. Olha o que ele diz aí, a primeira carta de Timóteo, capítulo 4, no verso 1, diz assim, mas o Espírito com E maiúscula, que já não é mais um comportamento, é o próprio Deus falando
a Paulo, e ele escrevendo a Timóteo, ele diz: mas o Espírito, a revelação de Deus a Paulo, expressamente diz, olha aqui, a forma que ele usou aqui, expressamente, olha, é uma coisa urgente, não espere não, porque as coisas vão acontecer logo, é coisa rápida, não tem tempo de brincadeira, olha, expressamente diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, apostatarão alguns da fé, dando, olha só, dando ouvidos a espíritos, agora espíritos com E minúsculo, comportamento, né? Doutrinas enganadores e a doutrinas de demônios, doutrinas de carne. Então, pare e pense aí, pense. Então, seria outros tempos, outros dias que Paulo está aqui falando? Não, abençoados, com certeza não, porque o assunto aqui das duas cartas de Paulo, o assunto é o mesmo, nas duas cartas. O apóstolo Paulo, mais uma vez aqui ele fala a Timóteo a respeito de Deus, de dias que estão próximos para eles ali. Então ele diz, ó, expressamente é uma coisa rápida, não é que vai acontecer, olha, daqui a 2000 anos, vocês tenham pressa, porque daqui a 2000 anos, ou não se sabe quando. Não é isso, abençoado. Eram dias para a época do apóstolo Paulo, para a época daquela igreja. Porque, olha, veja aqui no verso 6, no capítulo 4, no verso 6, ele fala assim, ó, veja bem o que ele diz. Propondo estas coisas, que coisas? Expressamente o comportamento, se comportarem bem, estas coisas, aos irmãos, à igreja. A recomendação de Paulo a Timóteo para passar para a igreja, para os irmãos, ele diz, serás bom ministro de Jesus Cristo. Olha só, é para aqueles dias, criado com as palavras da fé e da boa doutrina. A boa doutrina é a graça de Cristo, que foi revelado ao apóstolo Paulo, que tens seguido. Olha, veja que serás, é para aqueles dias, para aquele tempo, para aquela geração que Paulo estava falando. Porque do que interessaria, abençoado, veja bem, um bom comportamento hoje para alguma coisa daqui a 2000 anos. O comportamento teria que ser para ser aproveitado naquela época. E o assunto ali eram os últimos dias que estavam por chegar, estavam por vir. Então eles teriam que se comportar naqueles dias para passarem bem pelos últimos dias. É essa a recomendação do apóstolo Paulo, é essa a direção do apóstolo Paulo ali para aqueles irmãos através de Timóteo. Um bom comportamento para que naqueles últimos dias que estavam por vir, eles passassem bem, não sofressem, forem salvos daqueles últimos dias. E veja bem, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, ele nunca, olha só, nunca, de maneira nenhuma, em suas 14 cartas que ele escreveu, de Romanos até Hebreus, ele nunca escreveu nada para um futuro fora daquela geração. Ele não tem nenhum verso aqui que diga, olha, cuidado, daqui a 2000 anos, não se sabe quando. Não, abençoado, ele nunca escreveu tudo que ele falava para o futuro, era para o futuro daquela geração, daquele tempo ali que estava já por vir. Veja aqui uma carta aqui, um trecho aqui de uma carta que Paulo escreveu, que faz um sucesso muito grande entre os teólogos. A teologia atual faz uma festa com esses versos aqui. Ó. Vamos ler aqui, ó, segunda carta que Paulo escreveu a Tessalônica. Eu tenho certeza que se você está me ouvindo, você já até se lembrou dessa carta. Segunda carta de Paulo a Tessalônica, no capítulo 2, é uma carta, um trecho bem grande, aqui nós vamos ler aqui 2 versos, o verso 7 e o verso 8, mas como nós falamos aqui sempre, recomendamos sempre, leia todo o capítulo, não pegue só um verso isolado não, leia aqui todo o contexto para você ficar entendido, compreendido aqui do que se trata. Nós vamos ler aqui o verso 7 e o verso 8, que ele faz aqui um resumo do que nós estamos falando. Diz assim no verso 7, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7 e verso 8, que ele diz assim, o verso 7, porque já, o que está escrito aí? Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E o verso 8 ele fala, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca.
e aniquilará pelo resplendor de sua vinda. Então veja que aqui no verso 7, no verso 8, Paulo está explicando que esses dias eram para eles. Por que eram para eles, abençoados? Veja que o tempo do verbo, já, o verso 7, ele é bem claro, porque já é presente. Não pode ser já para daqui a 2000 anos. Não é já para não sei quando que vai acontecer. Não, é já, é presente. E olha, essa carta que Paulo escreveu foi escrita, eu creio que mais ou menos no ano 51 depois de Cristo. Ali mais ou menos 50, 51. O apóstolo Paulo aqui, ele apresenta os sinais do anticristo. Depois você lê aqui o capítulo 2 todo, que ele vai estar aqui te apresentando o que aconteceria. E no verso 7 ele diz, já, ele apresentou os sinais aqui entre a igreja que iria acontecer naqueles dias. É para já, diz o apóstolo Paulo. Veja aqui todo o capítulo, leia aqui, por favor, leia aqui todo o capítulo. Paulo não iria alertar a igreja ali de Tessalônica, como fez lá para Timóteo, sobre o anticristo, se os últimos dias, a volta de Cristo, não fosse para eles. Porque tudo, abençoado, é tudo para a mesma época. Estava tudo relacionado, o anticristo e toda essa confusão toda que a religião prega, que ainda vai vir para o futuro, é tudo na mesma época. E o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, ó, no verso 7, né? Olha, porque já, já, abençoado, o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, tudo manifestado naqueles dias, explicado aqui pelo apóstolo Paulo. Não existe essa história que vai ser para o futuro, porque vamos ler aqui mais uma vez o verso 7, porque eu li esses versos aqui por 30 e poucos anos e não conseguia compreender isso. Olha o verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera, já estava operando ali no tempo do apóstolo Paulo, já estava ali, ó, Paulo falando ali no presente dele, já estava ali o anticristo, já estava ali o homem do pecado, o filho da perdição. Mais para frente nós vamos falar a respeito desses três personagens aqui, que é muito temido, né? O anticristo, então, olha, ele é temido assim de uma maneira terrível que está por vir. O apóstolo Paulo deixa aqui bem claro, aqui escrevendo, a igreja de Tessalônica já está presente lá no tempo deles, não é para o nosso tempo. Se fosse para o nosso tempo, ele não falaria lá para os nossos irmãos, os irmãos lá de Tessalônica, ó, já o mistério da injustiça opera, já estava operando lá, já estavam todos lá naquela época. O que Paulo apontava, os dias maus, era para aquela época ali. A igreja do primeiro século, abençoado, veja bem, os nossos irmãos que passaram lá, aquela transição lá da lei para a graça, aqueles irmãos, principalmente aqueles irmãos que passaram junto de Jesus de Nazaré, que ouviram dele, né, aquelas coisas todas lá, eles ali, a igreja do primeiro século, aguardava, veja que eles aguardavam esses dias para eles. Eles não tinham uma expectativa que isso iria acontecer para um futuro assim igual. Hoje a igreja atual ainda espera para um futuro. Não, a igreja lá do primeiro século não tinha essa expectativa que seria alguma coisa fora da geração deles. Não tinha. Veja bem que Paulo escreveu a Tito. Era outro que Paulo fez várias recomendações no capítulo 2, Tito, capítulo 2, no verso 13. Veja como que a igreja aguardava, a igreja daquele século aguardava aqueles dias para aquele século, para aquele tempo. Capítulo 2, no verso 13, diz assim, ó, aguardando a bem-aventurada esperança. Aí você para e pensa, que boa-aventurança é essa que eles estão esperando, se Jesus já havia morrido na cruz e eles tinham sido testemunha, Cristo havia ressuscitado e eles tinham sido testemunha, mas Paulo diz aqui, ó, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 14, o qual se deu, Jesus Cristo se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si mesmo um povo seu especial. Olha, pessoal, que coisa tremenda, especial, zeloso de boas obras. E no verso 15 ele diz, fala disto,
Diz-te o quê? Que nós estamos aguardando a bem-aventurada esperança. Eles lá estavam aguardando. E Paulo disse para Tito, fala para os nossos irmãos aí, que nós estamos aguardando a boa esperança. E repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. A igreja daquela época aguardava a volta de Cristo nos últimos dias para ele, naquela geração. Abençoado, Paulo não iria fazer tanta recomendação, né? Falar no presente deles, como fez lá em Tessalônica, que já opera, se isso seria para um futuro distante da geração deles. Por favor, pensa aí, por favor, analisa aí nisso. Veja bem, se Cristo não veio naquela época, se não aconteceu naquele século, a revelação dada ao apóstolo Paulo por Deus, que Deus deu essa revelação a ele, então ele está mentindo. Paulo estaria mentindo e escrevendo a Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12, ele diz que essa revelação ele recebeu do próprio Deus. Não foi de homem nenhum, não é que ele esteve em uma grande faculdade federal aí, estudou nos Estados Unidos, lá em não sei aonde. Não, ele aprendeu do próprio Deus. Então, por isso que ele disse, já está operando ali, é para esse tempo aqui, é para esse século. Olha, por que Paulo incentivaria a igreja da época a esperar, a aguardar algo que só aconteceria milênios, 2 milênios depois? Já se passaram 2000 anos que Cristo morreu, ressuscitou, e ainda vai acontecer. E Paulo disse, ó, é para esses dias, é para agora. Pessoal, por favor, pare e pense aí, pare e pense. Nós vamos avançar aqui um pouquinho nesse entendimento, porque isso é muito sério. Porque se você não entender a sua posição em Cristo nesses dias, você vai sofrer. Você vai sofrer porque você vai esperar alguma coisa que não vai acontecer. Não vai acontecer, está consumado. Foi para aquela geração. Paulo deixou bem claro, apontando ali, ó. Já está manifestado aqui. E veja bem, tudo para aquela geração. Como avisou Jesus de Nazaré, não é isso? Jesus de Nazaré. Vamos ler aqui. Nós já lemos esses versos aqui. Eu já até perdi as contas muitas vezes. Mateus 24, 34 ao 36. Já lemos muitas vezes. Mas como temos aqui abençoados que estão chegando aqui agora, até nos perguntam, nos passam correios perguntando, então nós vamos ler aqui mais uma vez. Você que já conhece, por favor, nos ajude a divulgar isso aí. É isso? Diz assim, Mateus 24, verso 34, ele fala assim: em verdade vos digo. Depois você leia também o capítulo todo de 24, Mateus 24, que vai falar sobre esses dias que foram falados pelo apóstolo Paulo. Porque aqui não existe 2 assuntos, abençoado. O assunto aqui é um só. Em verdade vos digo, disse Jesus de Nazaré, vos digo que não passará, olha o que disse Jesus de Nazaré, não passará esta dele lá, geração, sem que todas essas coisas aconteçam. E no verso 25, para afirmar mesmo o que ele disse, ele falou, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E no verso 36, que é esse verso aqui que a religião ama esse verso. A religião me apresentou o verso 36 sem me apresentar o verso 34. Diz assim o 36. Porém, daquele dia e hora dos dias maus, quando aconteceriam os dias maus, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai, o Espírito, não é isso? Olha, deixa eu aqui te falar aqui sobre esses versos aqui, porque no verso 34 ele disse que não passaria aquela geração, então seria dentro daquele tempo. Mas o dia e a hora do verso 36, só Deus que sabia qual seria exatamente o dia, mas seria naquela geração. Deixa eu aqui fazer aqui uma observação, não é isso? Bem importante a respeito desse assunto. Eu não gosto muito aqui de estar falando a respeito do que os nossos irmãos falam, contrário. Nós gostamos de apresentar aqui o Evangelho, nós gostamos de apresentar o que está escrito, palavras de Jesus de Nazaré, lá no tempo da história, e o que o apóstolo Paulo confirma, a revelação que foi dada a Paulo. Mas eu ouvi de uns abençoados aqui, por essa tecnologia maravilhosa, pela internet, que geração aqui de Mateus
24, 34, que disse: em verdade vos digo que não passará esta geração, que foi dita aqui por Jesus de Nazaré, que esta geração não é um ciclo de 60, 70, 80 anos. Não, não, não. Eu ouvi isso de uns abençoados, que não passará essa geração. Não se trata aqui de um ciclo de tempo, não. Segundo os abençoados, o significado correto, segundo os originais, lá o grego, o hebraico, o aramaico, aquelas línguas todas, dizem esses abençoados, segundo eu ouvi desses abençoados, que esse texto aqui, geração aqui, significa nação, está falando de uma nação, não passará esta nação sem que todas essas coisas aconteçam. Também genealogia, não passará essa genealogia, clã, não passará esse clã, raça judaica, não passará essa raça judaica sem que todas essas coisas aconteçam. Por isso, segundo nossos irmãos, segundo esses abençoados, os últimos dias, a volta de Jesus, ainda vão acontecer. Porque geração, segundo os abençoados, que está no original lá deles lá, que eles leram lá muito bem, não se trata de um espaço de tempo, 60, 70, 80 anos, não. Se trata de nação, vamos aqui repetir, nação, genealogia, clã ou raça judaica. Tudo bem, entendemos bem essa explicação dos abençoados, tá bom? Mas então, abençoados, se é assim como estamos falando, então precisamos, né? Eu me pego aqui, precisamos explicar onde estão aquelas pessoas que Jesus avisou que estariam vivas na sua volta, que estariam vivas nesses últimos dias, nesses tempos difíceis. Precisamos, assim, explicar. Tá bom? Por exemplo, vamos aqui dar alguns exemplos de pessoas que Jesus falou que estariam vivas nesses dias. O apóstolo João, o grande apóstolo João, lá em João, no livro histórico, Jesus falou lá para Pedro, no capítulo 21, no verso 22, disse para Pedro: Pedro, não se mexe nisso não te interessa. Se eu quero, disse Jesus, hein? O próprio Deus ali encarnado, que João esteja vivo nesses dias, você me segue e deixa o resto por minha conta. Foi o que Jesus falou para Pedro a respeito daqueles dias e da vida de João, que João estaria vivo. Algumas pessoas que estavam à volta de Jesus ali, que andavam com ele, que viram os milagres acontecer, ele multiplicar os pães ali, ressuscitar Lázaro, ressuscitar o filho lá da viúva e fazer todas aquelas coisas, Jesus disse assim, que alguns de vocês, não todos, alguns, estarão vivos na chegada do reino, aqui na minha volta. Mateus 16, 28. Você leia isso. O próprio João, quando estava lá na ilha de Pátimo, quando ele escreveu aquele livro lá, no capítulo 1, no versículo 7 do Apocalipse, ele disse que até aqueles que o transpassaram, que, você sabe, né, estariam vivos, queriam ver. E se ainda não estamos nos últimos dias, e se Cristo ainda não voltou, esses estão vivos aonde? Pare e pense. Se precisamos explicar isso, precisamos deixar essas coisas bem claras, porque Jesus falou, não passará essa geração, e também disse que esses estariam vivos quando os dias maus acontecessem, esses dias que o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo, esses dias que Paulo recomendou à igreja de Tessalônica, esses dias que Paulo recomendou a Tito, que estavam próximos e passou recomendações, comportamentos para aquela época, apontando ali para aquele tempo. E Jesus falou, foi bem claro, precisamos, abençoados, explicar essas coisas. Tá? Se você entende que geração que Jesus falou aqui, que foi falado pelo próprio Deus, não se trata de um espaço de tempo, não seria naquele círculo ali de vida deles ali, então temos que explicar o que aconteceu com esses abençoados aqui, que o próprio Deus encarnado, não foi nem o apóstolo Paulo, foi o próprio Deus encarnado, Jesus de Nazaré, no corpo de carne, que disse, João vai estar aqui, e um monte de vocês, e aqueles que me furaram lá, vão estar
Sabe o que aconteceu, abençoados? Sabe o que foi que aconteceu de verdade? Todos sem exceção, todos já morreram, todos eles. Já se passaram mais de 2000 anos, eles não podem de maneira nenhuma estar vivos, porque todos já morreram. Logo as palavras de Jesus já se cumpriram, não passará essa geração, porque eles vão estar vivos na minha volta. Se eles morreram, então tudo já se cumpriu. Olha, os últimos dias, veja bem, os últimos dias do apóstolo Paulo, que estão aqui nas cartas de Paulo, de Romanos até Hebreus, ele fala muito sobre esses dias, ficaram ali no ano 70, foi o final daquela geração ali, tudo ali foi consumado ali, quando Jerusalém foi cercada ali por Roma, e Deus veio sobre as nuvens, fazendo juízo sobre aquela nação, como havia prometido. Olha, toda expectativa, abençoado, toda expectativa, todas as profecias, todas as promessas que foram feitas lá pelos profetas, que foi anunciada por Jesus de Nazaré, que foi recomendada pelo apóstolo Paulo, tudo já aconteceu ali naqueles dias. Os últimos dias, para eles, realmente era um futuro, porque faltava ali alguns anos. Paulo escreveu a carta ali para Timóteo no ano 50, 51, ali para Tessalônica, e tudo aconteceu no ano 70. Então faltava pouco. Para eles era um futuro. Agora, para nós que estamos no ano de 2000, quase 2023, faltando aí menos de um mês, para nós é passado, abençoado. Esses dias já aconteceram. Não vai acontecer de maneira nenhuma, Olha, abençoado, deixa aqui te falar, já estamos aqui encerrando, deixa aqui te falar bem sério. Pesquise, pesquise, estude as Escrituras, estude aí os profetas, Daniel, Isaías, Ezequiel, estude as Escrituras, os livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas, João, estude e compare com o Evangelho da Graça, compare com o que disse o apóstolo Paulo. Compare, você vai entender, você vai compreender. Eu declaro a mente de Cristo ativada em você, e o próprio Deus te fazendo entender que esses dias já passaram, que esses dias já aconteceram, que é tudo história. Nós fomos colocados por Deus numa época mais excelente, num pacto de melhores e superiores promessas. Como é que pode ter dias maus, dias desse tipo aqui, que Paulo estava falando dos dias que viriam sobre Jerusalém, dos dias que iriam acontecer lá naquela cidade, porque eles estavam em dívida com Deus. Um povo que matou os profetas, um povo que não obedeceu à lei imposta por Deus, lá a lei de Moisés, eles não foram obedientes. E Deus veio sobre eles fazendo juízo. Isso aconteceu no ano 70. Já aconteceu os dias maus. Olha, existem coisas aqui terríveis. No capítulo 24 de Mateus, então, diz que ai das grávidas, olha, abençoado, ai das grávidas, daquelas que amamentam naqueles dias maus. A história conta aí, você, por favor, pesquise, estude, que você vai ficar bem entendido. Uma última recomendação aqui do apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu a Tito, gostaria de ler aqui com você, Tito capítulo 1, o verso 11. Olha aqui, veja aqui o que ele diz aqui a Tito. Por que você precisa aí estar pesquisando, estudando a história, os profetas, comparando mesmo com o Evangelho? Olha o que disse aqui o apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 1, no verso 11. Nós vamos ler o 10 também, o 10 e o 11. Diz assim, porque há muitos desordenados, muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, principalmente aqueles, os desobedientes da lei de Moisés, na época lá dele lá, aos quais convém tapar a boca. Olha, que ousadia aqui do apóstolo Paulo, ele estava tão certo aqui da verdade que ele disse, convém tapar-lhes a boca. Homens que transtornam casas inteiras, mentes transtornadas, pensando que vão participar de uma tribulação, mente transtornada, pensando que vão passar pelos dias maus, dias difíceis, não desse aqui de Jerusalém. Esse não é para nós abençoados, que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância.
torpe ganância. Então, abençoado, eu recebo que você entenda, eu declaro aí que você compreenda que esses dias não foram para nós, esses dias maus que Paulo falou aqui, lá em Tessalônica, para Tito, para Timóteo, já aconteceram ali em Jerusalém, como havia sido anunciado pelo próprio Deus no corpo de Jesus de Nazaré. Foi a volta de Cristo, a manifestação do homem do pecado, do anticristo, tudo aconteceu ali e já foi consumado no ano 70 pelo próprio Deus. Então, abençoado, eu recebo que você compartilhe aí a mensagem, por favor, passe esse assunto para outros, mesmo que não entenda, mesmo que não goste, mas é Deus que ilumina o entendimento. Isso aqui não cabe inteligência natural. Você ouve e Deus mesmo ilumina os olhos do entendimento a quem Ele quer iluminar. Mas é necessário que a pessoa ouça para entender. E também se inscreva no nosso canal, por favor, canal do YouTube. Nós vamos estar colocando aí, se já colocamos, o endereço, e vamos estar já com essa mensagem lá na internet, lá no YouTube, para que você possa compartilhar, para que você possa acompanhar e seja livre, seja liberto dessa mentira de últimos dias que virá sobre a igreja. Não virá últimos dias na igreja. Foi lá para o povo lá de Jerusalém, anunciado por Jesus, explicado pelo apóstolo Paulo. Abençoado com todas as bênçãos. Na próxima semana estaremos aqui mais uma vez falando a respeito da verdade do Evangelho. Muito obrigado por você que está aí me assistindo. Estou vendo aqui o seu nome aqui, a sua foto aqui. Muito obrigado. Receba aí infinitamente mais. Você está plantando, você está participando para que a palavra corra e seja glorificada. A palavra do nosso Pai, a palavra da verdade. Muito obrigado. Um ótimo domingo, um excelente domingo para todos.